Te adorarei, te adorarei. Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz no deserto, caminho da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando multidões, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, estás aqui, saudando, salvando os corações, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, meu Pai, te adorarei. Estás aqui, exultando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, vinho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Tu és meu Senhor, luz no deserto. Tu estás aqui. Sim, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, sondando corações. Enxuga as lágrimas, destrava os corações. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 3 minutos que eu me dediquei para começar esse dia. Bom dia! Bom dia, meu povo. Bom dia, meus amados, minhas queridas, minhas pessoas amadas, meus queridos, minhas queridas, enfim, todos. Sejam recebidos nesse dia com amor pleno do alto. Para mim, o meu dia, o sol já tá aqui, já tá brilhando. Para você, o sol já tá começando a despontar aí, já. Ele tá, ofuscando a tua vista com a luz que vem daquele que tem todo o amor para te dar. Esse é quem tu és, meu Deus, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, bom dia! Bem-vindo ao Amor Pleno do Alto, aqui na sequência do nosso estudo
um dos top, não, todos são os top, porque é sempre a palavra de vida, vida, palavra que te traz conforto, respira fundo, conforto e te dá um rema, bora, 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 bora colocar pressão na nossa vida, nas emoções, no coração, nas atividades, no que precisa ser feito. Eu falo de espiritualidade, mas eu também falo de outras coisas. Só que esse momento, a nossa manhã, minhas primícias, é para falar do Pai. Bem-vindos, bem-vindos. Eu amo todos vocês, os que forem ver depois do gravado. Vocês estão dormindo, mas vocês vão começar a acordar mais cedo para botar pressão na vida de vocês e começarem a dar um dia não, uma hora a mais do seu dia para você mesmo. Uma hora a mais como? Só tem 24 horas? É verdade, só tem 24 horas. Mas se você diminuir uma horinha na sua soneca, no seu sono, e fazer algo para você crescer, ou primeiro espiritualmente, segundo fisicamente, terceiro financeiramente, familiar. Por quê, Rô? E nas outras áreas, no social, sabe, nas suas emoções, em várias coisas. Por quê? Porque você vai ter uma hora para você fazer algo que você não fez até hoje. Então, esse é meu convite. Por hora, vamos cuidar do espiritual? Buscar primeiro as coisas de Deus, o reino dele, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é uma promessa minha, é dele. Bom dia com café. Fulo. E vamos para o nosso estudo, o primeiro da manhã. Hoje nós vamos no capítulo 4. O capítulo 4 também é muito conhecido, né? É uma história que os que são cristãos conhecem, mas como eu creio que sempre chega gente nova, e eu vejo porque sempre aparece alguém novo, deixando algum comentário ou mandando alguma pergunta no direct. É interessante, né? Sabe por quê? Porque muita gente ainda tem, às vezes, vergonha. Se não é vergonha, é falta de definição de quem ela é aqui. Não é na fila no pão, não. É nesse mundo. E aí, para não se expor, não tem problema nenhum. Pode me perguntar no direct, que eu sempre vou te responder. Aquilo que eu souber, eu te respondo de pronto. O que eu não souber, eu busco com quem sabe mais. Porque eu sou super humilde para aprender também com as outras pessoas. E é o que eu faço. Nesse jogo da vida, então, uau! Está sendo espetacular. Mais e mais está acrescentando na minha bagagem que eu tenho já de vida, com presença com Deus. Não é desde berço. Por isso que eu falei também, há umas lives atrás, não importa a idade que você tá, né? Não importa a idade que você tá. Quando eu falei, acho que foi quando eu falei de Isabel, né? E Zacarias ter duvidado de que ele poderia ser pai, e o anjo fechou a boca dele, ele não pôde nem falar pro povo a alegria de bênção que ele tinha recebido. Mas ele pôde contar depois. Esse vídeo tá aí no Instagram, tá no YouTube também. Você pode ver lá. Então, com a idade que eles tinham, eles alcançaram uma bênção maravilhosa. Você também pode. Mas eles eram o quê? Assim, totalmente devotos às coisas do Pai. Vamos lá, gente. Capítulo 4. A mulher de Samaria. A mulher de Samaria. Hoje eu vou ler para vocês a mulher samaritana. Quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, né? Quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Tinha de passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da propriedade de Jacó.
E tinha dado, que o Jacó tinha dado, né, para o seu filho José. Estava ali o poço de Jacó. Jesus, então, cansado, ele sentou, né? Ele se cansava, porque ele era um homem, lembra? Ele era um homem. Vivia como um homem. Então, cansado da viagem, assentou-se assim, junto ao poço. Era quase meio-dia. Meio-dia, nosso sol devia estar daquele jeito, né? Deve estar daquele jeito, no topo, lá em cima, no alto. Era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Eu vou te fazer aqui um spoiler. Por que que ela vinha buscar justamente naquele horário tão quente? Um horário tão, né, difícil. Buscar água do poço. Por que ela não vinha um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde? Porque todo mundo, o povo, não ia naquele horário, justamente porque é um horário quente. E ela, por ter vergonha, ela tinha vergonha da vida que ela tinha, que ela levava. Se você não sabe, eu vou continuar te falando. Aí você vai entender. Então, por ela ter vergonha, ela, justamente naquele horário, era o horário, às 12 horas, era quase meio-dia, quando ela chegava. Como se diz no horário, era a sexta hora, que eles falam que era a sexta hora, seria às meio-dia para nós. Metade do dia. Veio uma mulher tirar água. Jesus lhes disse: dá-me de beber, porque seus discípulos estavam fora da cidade a comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, você sendo judeu, pedes-me de beber a mim? Porque tinha uma briga ali, tinha uma rincha entre os samaritanos e os judeus. Eles não dava bom. Por isso que ela ficou assim: como pode tu, sendo judeu, me pedindo de beber água para uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam entre si. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Opa! A mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água. Tu não tens com que tirar a água. Olha só, ela estava no natural dela, né? Ela não imaginava quem era ele. Ela não tinha a mínima noção de quem era ele. Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço da qual ele próprio bebeu, seus filhos e o seu gado? Ela questionando. Jesus respondeu e disse-lhe: todo que beber desta água, tornará a ter sede, que era a água do poço. Mas, a conjunção mas, né? Entretanto, contudo, porém, aquele que beber da água que eu lhe der, que ele daria, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se converterá nele. A água vai se converter dentro da pessoa. É uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, no versículo 15, Senhor, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Ela ainda estava na inocência. Ela não estava entendendo, ela ainda não sabia, ela não tinha respirado, assimilado, recebido esse espírito de quem ele era, meu Deus, né? Mas é assim com todos nós no começo, como foi com ela também. E pode estar sendo com você aí também. É assim mesmo. Não se culpe. Não se sinta inferiorizada. Não se sinta desvalorizado, desvalorizada. Disse-lhe ela, né? Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha tirá-la. Disse-lhe Jesus. Aí ele responde para ela: vai, olha só, é uma pegada. É uma pegada.
Porque lembra que ele conhece todos nós. Ele sabe tudo o que você faz, o que eu faço. Ele te conhece, ele me conhece. Vai, chama teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, disseste muito bem você falou. Foi muito certo. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Ele não é teu. Forte, né? Tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Não é o teu marido. Nisso, você disse a verdade, disseste a verdade. Puf! Aí ela, opa, quem é esse homem que sabe que eu já tive 5 antes desse? Estou no 5º marido? Quem é esse? Né? Telefone do meu esposo tocando. Aí, desculpa, gente. Quem disseste isso, né? Bem, não tenho marido. Você disse a verdade, disse-lhe a mulher. Senhor, vejo que tu és profeta, porque ali, pum, a ficha caiu. A ficha caiu. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crer-me que a hora está chegando. Então, mulher, homens, não é só para mulheres, aqui que no caso é um dos relatos, é uma das pessoas do começo, né, de Jesus, que foi importante, que foi citada nas palavras dos seus apóstolos que seguiam ele, sabendo da história, acabou colocando para nós, para nos ensinar até no dia de hoje. Então, mulher, homem também, porque eu sei que tem homens que entram na live às vezes aqui e esse vídeo chega para mais pessoas. Então, crê que a hora está chegando em que nesse monte, nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não é onde você está. Esse é o ponto aqui. Não é onde você está, não é onde eu estou. Ah, porque eu estou aqui, eu tenho montanhas, eu tenho um mar aqui em frente, né? Eu tenho muita vegetação, que ali eu tenho que adorar. Não! Mesmo que você estiver num apartamento somente com 50 por 50, sabe? Metros quadrados ali, que você tá ali tudo quadradinho, sem uma árvorezinha do teu lado, sem a natureza olhando para você. Não é onde, mas é como você busca, como você vai olhar, vai avaliar o que ele está te oferecendo. Essa água que nunca mais vai te dar sede. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Está no 22, do versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora chega, e é agora. E agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Deus é espírito. Aos que o adoram, é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Porque eu comecei cantando. Eu começo as outras lives muitas vezes cantando, mas hoje com muito mais intencionalidade, né? Porque Ele é o Deus de promessas, caminha no deserto, Ele é luz na escuridão. Meu Deus, oh meu Deus, este é quem Tu és. Esse louvor está tocando entre outros que estava tocando antes de eu abrir a live. E no momento veio esse quando eu abri a live. E olha aí, é justamente isso, é isso. Adore. Ele é aquele que quer que nós o adoremos, porque é necessário que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe para ele, eu sei que o Messias
chamado Cristo virá. Ainda não tinha caído a ficha. Ela achava que ele era só um profeta, porque ele tinha revelado o segredo dela, né? Os 5 que ela teve, nem o que atual era o marido. Eu sei que o Messias, eu sei que o Messias chamado Cristo virá, que ela tinha ouvido falar, né? Claro. Quando ele vier anunciará a nós tudo. Aí Jesus fala de novo: eu sou o que está falando contigo. Eu sou o Cristo que está falando contigo. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se que estivesse conversando, falando com uma mulher, naquela região, porque eles estavam em Samaria e os judeus não se davam com os de Samaria, os samaritanos. Lembra que eu já comentei, já falei na leitura? Todavia, os discípulos, cadê aqui? Todavia, nenhum deles lhe disse: que lhe perguntas? Nenhum fez uma questão. Claro que não. Respeita o mestre. Eles sabiam já quem era, que era Jesus. Ou por que falas com ela? Por que falas com ela? Então, a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem, vem. É o que eu estou fazendo com você aqui. Venha. Vede, enxergue, veja. Tem um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porque Jesus também disse para mim tudo que eu tinha feito quando caiu a ficha. Olha, você não está fazendo isso. Falava assim, ó, no meu interior, no meu coração, quando eu falei, verdade, meu Deus, eu tenho que mudar essa rota da minha vida. Ele fala com a gente. Ali, depois quando ele falou isso para ela, eu sou o que está falando contigo. Ali ela entendeu. Ele já tinha dado 3 outras oportunidades dela ter percebido, mas ela não percebeu de início. E tá tudo bem se acontece com você também. Mas tem um momento que você vai entender. Esse é o meu propósito aqui. Sabe? É o meu coração envolvido com isso para que esse propósito chegue naquelas pessoas que ainda já foi falado uma vez, outra pessoa falou, o João, a Maria, o José, a Catarina, a Severina, a Joaquina, não importa as pessoas que já passaram na tua vida, às vezes, no teu caminho e falou, vai ser o momento que a palavra vai cair num solo fértil. Essa é a minha esperança. Vinde e vede que me disse tudo quanto tenho feito. Não será este Cristo? A pergunta de novo. Não será esse Cristo? Ela ainda se questionando. Então saíram da cidade e começaram-se a dirigir até ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Você precisa comer, né? Com cuidado deles. Rabi, come. Lembra? Eles tinham ido para a cidade comprar comida. Enquanto ele foi naquele poço beber água. Ele sabia que aquela mulher ia lá. Ele sabia. E ele queria, com certeza, se apresentar para ela. Para mostrar. Para falar. O Deus que vai mudar a sua vida chegou. O Rabino, o Cristo, aquele que vocês estão esperando, que vocês ouviram. Ele sabe todas as coisas. O momento certo, para a pessoa certa, ele vai chegar. O teu momento vai chegar. Eu aqui faço a minha parte de falar, levar o evangelho a quantas pessoas for me possível dentro do que eu estou fazendo. Porém, ele lhes disse, tenho uma comida para comer, que vós não conheceis. Isso ele está respondendo para os discípulos que estavam seguindo ele. Eu tenho uma comida para comer, que vós não conheceis. Vós não conheceis a comida que eu tenho. Então os discípulos diziam uns aos outros, alguém lhe trouxe de comer? Até eles ainda. Era tudo no começo, né? Eles ainda não eram firmes na rocha. Não, mas eles estavam ali acompanhando. Então, o mesmo com você. Um dia você vai ficar firme na rocha. Mas no começo, acompanhe, siga as orientações. Siga.
Jesus lhes disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não lhe dizeis vós que faltam 4 meses até que venha a ceifa, que é hora de cortar, de colher, né? Pois eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia se regozije juntamente com o que ceifa. Porque nisto é verdadeiro o ditado. Ele fala a palavra ditado aqui, tá? É o Jesus. Aqui eu estou nas partes que Jesus fala. Quando Jesus fala, eu te falo. Eu vou procurar comentar. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes em labor. E daquela cidade, muitos dos samaritanos creram nele. Pela palavra da mulher que testificou dizendo: disse-me tudo o que eu tenho feito. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então os samaritanos foram ao seu encontro, e rogaram-lhe que ficasse com eles. Olha só, eles não tinham, né, comunicação, eles não se comunicavam com os judeus. Eles tinham uma rivalidade ali, um problema de comunicação. E ali Jesus ficou. Ele ficou ali 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Dizia uma mulher: já não cremos pelo que tu falastes. Aí ela já se manifesta aqui. Diziam a mulher, né? Eles diziam para ela: já não cremos pelo que tu falaste, porque ela tinha dado testemunho do que ele tinha falado para ela. Ela contou para eles. Já não cremos pelo que tu falaste, porque nós mesmos o ouvimos. Então, haverá dias que vocês vão ouvi-lo. Vocês mesmos vão ouvir o que ele fala. Vocês vão ter ouvidos para ouvir. Então, o trabalho nosso, dos mensageiros, os correios, como um grande amigo fala, somos os mensageiros, os sedex de Deus. A mensagem vai chegar. Como hoje em dia quase ninguém mais manda fax, por exemplo, hoje a gente usa o quê? A internet. Um dia, no seu ouvido vai chegar. Então a gente continua levando a mensagem, até que vocês vão crer. Da mesma forma que essa mulher que está falando, que eles estão falando dessa mulher, já não cremos pelo que tu falaste, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro. Ele é verdadeiro, o Salvador do mundo, o Cristo. Este é o verdadeiro, o Salvador, o Cristo. No versículo 43, no capítulo 4 ele é um pouco longo, mas não tem problema. Ontem eu deixei vocês aliviados da noite que eu não li tudo, mas de manhã é a primícia, é o melhor. É o muito melhor que tem que ser, tudo é a entrega. Depois vocês podem ler também. E continuando, né, no versículo 43, 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia. Então ele ficou 2 dias ali, partiu e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria terra. Então, na sua própria terra você não tem honra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto todas as coisas que fizera em Jerusalém. Eu vou lembrando de mim, eu sou de São Paulo, mas na minha própria terra realmente não teve honra. Muito falar, mas o meu trabalho, que eu saí da minha terra porque eu fui para outra, e eu consegui honrar realmente meu pai ali, e honro aqui também. Muito forte isso. Quando chegou a Galiléia, os galileus receberam,
o receberam, tendo visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém na festa, porque também eles tinham ido à festa. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde convertera água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Esse quase ouviu que Jesus chegara da Judéia para a Galileia, foi a seu encontro e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis de modo nenhum. Né? Porque, olha, presta atenção, quando esse rapaz, essa pessoa, né, ele chegou ali, o oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, e ele sabendo que Jesus estava ali na Judéia para Galiléia, da Judéia para Galiléia, ele foi no encontro dele e rogou que ele descesse e fosse curar o filho dele, porque o filho dele estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis de modo nenhum. Disse-lhe o oficial. Disse-lhe o oficial: Senhor, desces antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, teu filho vive. Sem nem ter ido ver. Vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra que Jesus disse e se foi. Olha só, num desespero pela vida do filho, ele já tinha ouvido falar dele, com certeza, dos milagres que ele estava fazendo, né? Já tinha ouvido, porque a fofoca correu solto lá. Rapidinho, chegou antes, muito antes dele, que ele ficou 2 dias lá, né, em Samaria, que ele falou que ia ficar 2 dias, ficou depois que ele partiu dali e foi para a Galileia. Então, no caminho lá, as conversas antes dele foram correndo. Jesus outra vez do Caná da Galileia, né, até chegar, estava em Caná, a vez de Caná da Galileia. Então, a notícia correu. E aí, quando Jesus chegou da Judéia, porque ele passou na Judéia para chegar na Galileia, quer dizer, então foi rodando a fofoca, né, transbordando, fofoca boa, ótimo, porque ele merecia ser espalhado, como ele merece até hoje que a gente espalhe, falar dele. E Jesus falou: vai, que o teu filho vive. Esse homem creu, ele creu na palavra de Jesus e se foi. E descendo ele, logo, seus servos saíram ao seu encontro, porque ele era um oficial do rei, né? E lhe deram notícias dizendo: teu filho vive, teu filho vive. Uau! Imagina a alegria. Alegria quando você também tiver essa fé em Jesus e você você ter uma notícia mal, mas você ali em oração, em fé, crê nesse homem que ele é capaz, porque ele sabe do teu sofrimento antes que você o conte. Jesus já sabia, mas ele viu que se você crê, se não vir sinais e milagres, está esperando ver sinal de milagres? Mas crereis, não crereis de nenhum modo. Se você estiver esperando ver aqui o sinal e milagre. Mas esse homem já creu, ele já creu. Então vai lá e vê teu filho. Ele vive. E os oficiais dele, os que estavam abaixo dele, lá, as pessoas que foram os servos, né, foram ao caminho dele e disseram: o teu filho vive, ele creu. E toda a sua família, sempre tem um primeiro, sempre tem um, tem que ter o primeiro. E eu espero que você que me ouve seja a primeira pessoa. Você ainda não tem essa conexão, você ainda não tem essa intimidade, esse afeto, eu profetizo na sua vida que você seja o primeiro, a primeira, dentro da sua família. Se você ainda está na família dos seus pais, não importa, você é a filha, mas você pode ser a primeira dentro dessa casa, a filha que, honrando pai e mãe, vai buscar levar a eles também essa palavra. Você vai entender, vai ter o ouvido, vai ouvir, vai crer e vai começar a ser a primeira da sua família. Porque, olha, esse homem ali, ele compreendeu, o pai, pois, compreendeu que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive. Ele creu e toda a sua família.
Vai ser assim com você também. Foi assim comigo também. Eu criei primeiro. Eu me lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje quando eu falei e comecei a ir. Eu fui a buscar de Jesus, eu comecei a buscar. E meus filhos, agora virou crente. Agora vai ficar... Você, mãe, olha, vou te dizer. Não sei não. Assim, por quê? Claro, antes, né? Tinha nada a ver comigo. Eu tinha assim, repulsa de pessoas que viessem falar para mim sobre a palavra, sobre Jesus. Não, sai daqui. Mas quando você tem algo te fazendo sofrer, pode ser um filho, pode você mesmo, pode ser coisas ou pessoas da sua vida que são importantes. Eu tive vários momentos em que Jesus se mostrou para mim, inclusive também com um filho meu, e que ali eu tive que crer. Eu criei e tive a vitória. Eu tive a vitória. Eu vou dar um dia o testemunho sobre esse... Eu estou falando aqui em público, eu vou falar o testemunho com o sofrimento através de um filho meu. E eu criei na palavra de Deus. Falei, eu vou contar para vocês, que é para não se alongar aqui e para não fugir do nosso propósito. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez quando ia da Judéia para a Galiléia. Esse foi o segundo milagre. Então, olha que importância. O primeiro, ele tinha transformado a água em vinho, né? Foi naquelas bodas do casamento. Ele transformou a água em vinho, deixou todo mundo. Por que o vinho? O símbolo de vinho na Bíblia é alegria. Então ele trouxe alegria para aquelas pessoas, para aquela nova família que estava começando, que era um casamento. Porque o noivo falou, nossa, que maravilha. O mestre de honra, o que era o anfitrião recebendo as pessoas, ele ainda comenta que o vinho melhor você deixou para o final, achando que o noivo tinha deixado para o final. Porque ele não sabia que tinha sido, né, esse mestre lá que estava recebendo, que não tinha sido Jesus que foi lá e fez o milagre, quando ele recebeu as talhas de acordo com a ordem que a mãe dele pediu. Vai, mostre para eles, enche de água, como ele falou, faça tudo o que ele disse. E ele foi e fez o milagre, foi o primeiro. O segundo milagre, então tudo começa com uma família, ele querendo levar a presença dele, sabe? A palavra dele, a própria pessoa dele dentro de uma família. Olha a importância que tem uma família. E o segundo milagre, ele também levou para o homem que estava perdendo um filho, que estava quase morrendo, estava morto, praticamente morto, estava à beira da morte, porque estava à morte. Então, era alguma coisa muito séria, eles não tinham como resolver, já deviam com certeza ter tentado de tudo. Já tinham tentado de tudo. E ele fala, o teu filho vive. Vai, teu filho vive. E ele creu. E toda a família dele creu. Então, seja você. Essa manhã é pra gente realmente continuar fazendo o que você fez ontem, anteontem, todos os dias. E o que você vai fazer amanhã e depois de depois. Crê no Senhor Jesus. Um outro versículo que é muito conhecido, e eu falo bastante porque eu gosto, e eu falava muito isso para os meus filhos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E é fato. Creia, Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Deixa eu ver quantos minutos eu já levei de vocês que vão ver o vídeo, porque eu não gosto de fazer muito longo, para que vocês possam ver inteiro na maioria das pessoas. Eu sei que muitas vezes não pode. Mas também se você for no YouTube, você pode colocar na velocidade rápida e você vê um pouco mais rápido. Teve uma situação que quando eu estava levando a palavra de Deus, eu vou contar rápido o testemunho, que é para não deixar para outro dia, porque esse Deus está falando para me falar agora. E eu vou obedecer. Eu já na fé, já crendo, já tinha, claro, ouvido falar de Jesus, já estava no caminho de Jesus. Tudo no início, mas era ainda no início. Então, vem muitas coisas que para tirar a certeza da gente, arrancar aquela semente que já estava dentro de mim e que
E eu levando a palavra, falando, Jesus te ama, olha, recebe, vem aqui, vem ficar com a gente, chamando pessoas. Eu ia para as ruas, eu ia para as favelas, eu ia para os morros, eu subia, eu andava. A cidade de Santos, quem conhece a Baixada, Santos, Guarujá, eu ia para o Guarujá. Eu ia na Praia Grande, eu ia em São Vicente, todos os lugares daquela região. A gente saía, íamos em grupo. Às vezes eu ia só em dupla para servir, para fazer alguma coisa, porque tinha lá alguém que precisava, que ligava para o núcleo que a gente tinha fazendo esse trabalho dentro daquela comunidade. E quem pode? Eu sempre estava ali, porque eu recebi ele de uma certa forma tão grande dentro de mim, eu entendi tanto, porque ele me tirou de um fundo de poço. A palavra de Jesus. Essa mulher foi buscar água no poço. Eu também fui buscar água no poço quando eu recebi a mensagem, porque eu estava num poço seco, sem fundo, num lamaçal tremendo. Bom, para resumir, e enquanto a relação de filho, de ter um filho que estava quase morto, eu falava de Jesus para meus filhos. Claro que eu falava, eu estava já contagiada, não era contaminada, contagiada, e falando, e ainda eles estavam ainda sem absorver, não estava, né? Porque o mundo não deixa. As coisas que estavam na mente, no coração, o ambiente que eles estavam, as pessoas, os tipos de amigos que tinha. No caso do meu menino, aconteceu algo também com ele. Teve um dia que ele simplesmente já também tinha aceitado Jesus, mas ele tinha andado nos caminhos errados. Ele tinha feito coisas erradas. Mas aquele que estava tomando conta dele antes, que é o contra Jesus, que é o mundo, o diabo, não quis deixar a vida dele assim tão fácil, não quis. Claro que não. E uma tarde não, um finalzinho, um comecinho de noite, eu lembro que ele foi para doar um animal que ele tinha, que estava causando muitos problemas, era um cachorrinho, que estava dando muitos problemas, um cachorrinho que ele achou que um morador de rua deu para ele, olha só. Um morador de rua deu para ele. E aí não estava dando certo onde a gente morava aquele cachorro. E ele falou, vou ter que doar. Eu falei, exatamente, você vai ter que doar. É melhor porque vai trazer mais problemas. E quando ele foi doar esse cachorrinho, ele já estava indo comigo para a igreja, indo para o grupo, ele participando com os jovens. E aí o que acontece? O que acontece? Passou um carro de polícia, parou ele. E, claro, a gente sabe como funciona um pouco aí no Brasil as coisas. Uma pessoa que está na noite andando com um cachorrinho, sei lá, e ele grandão, e a mania daqueles jovens de andar com uma jaqueta, com os capuzos na cabeça, com aquela jaqueta assim, que nem a que eu ponho às vezes, que eu tenho também aqui, de agasalho, na cabeça, parou, o levou para uma cadeia, para uma prisão. Meu coração se quebrou quando eu recebi uma ligação. Naquela ligação, eu só respirei. Eu tenho o hábito de respirar muito antes de eu estar no grupo nesse jogo do piorando, entende? Eu respirei fundo porque era a forma de eu acalmar, porque eu falei, eu já tinha aprendido. A gente tem que ter os dons, né? Ter os frutos, os dons do Espírito. E eu sabia das armadilhas que podiam ser postas. Eu falei, Senhor, eu sei que tu existe. Eu sei quem tu és. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas eu tenho certeza que aí tem a mão daquele que não quer que meu filho continue fazendo, acompanhando e seguindo o caminho que o Senhor já mostrou através de mim para ele. Passaram-se exatamente 7 dias. Foi muito rápido. Normalmente, quando de menor, que ele era menor de idade. Ele era menor de idade. Ele tinha, acho que 16 anos ali, 16 anos. Não levaram, digamos assim, FEBEM, não levaram ele para um lugar que fica jovens, não. Levaram direto ele para uma penitenciária. Que isso? Tava errado. Eu ali, bom, corri, fiz o que fez, as coisas que tem que fazer, rapidinho, fui buscar ajudas necessárias dentro da lei. Mas ali eu falei com as pessoas que tinha que falar, isso lá no lugar, na igreja que eu ia.
Dobrei meu joelho no altar, falei com o pai. Senhor, é isso, isso e isso. Eu não tenho dinheiro para pagar advogados, eu não tenho dinheiro para fazer esse tipo de coisa que eles já me orientaram a fazer. Mas eu vou colocar nas tuas mãos, sabe por quê? Se o que ele me falou no momento que eu recebi a ligação, aí depois eu fui ver ele ali. Eu vi ele naquela noite ali rapidinho, falei pra ele, calma, já vai ser resolvido, fica calma. Eu passei calma pra ele. Eu vou ver o que a gente vai fazer, que se você tá me falando a verdade, eu olhei dentro do olho dele. Falei, se você estiver falando a verdade, confia no Deus que a sua mãe conhece, que eu conheci e ele sabe. Ele sabe se você está falando a verdade ou a mentira. Se for verdade, meu filho, você vai sair dessa. Pode ter certeza, tá? Até aí ele não sabia o que eu teria que fazer, mas eu só sabia, eu teria que procurar advogados, eu tinha que fazer um monte de coisa. Então, resumindo, eu fiz os trâmites que tinha que ser feito. Fui procurar, sim, advogado. Fui procurar. E veio na minha mão, andando pelo caminho, porque os que foram me orientados lá daquela comunidade que eu estava, queriam dinheiro. Queriam dinheiro, as pessoas que eles me apresentaram, que eles conheciam. Claro, ninguém trabalha de graça, só que eu não tinha condições nenhuma. Lembra que eu saí do fundo do poço? Eu estava caminhando com Deus, já tinha recebido, já tinha conquistado esse amor dele, já tinha conquistado muita coisa dentro de mim, pra mim. E para mim poder passar e fazer, saía falando dele, saía falando, ganhava pessoas, ganhando pessoas. Aí eles foram fazer o quê? O que aconteceu com tudo aquilo que tinha lá no meu passado, né? Os inimigos, né? Sabendo, peraí, vou tirar, não quero que ela continue falando, ela vai ganhar muito pra ele, eu não quero isso. É isso, gente. E ele preparou essa armadilha, porque ele sabia que o meu filho era o meu filho que eu sempre quis ter, um filho homem. Eu sempre quis ter. Era o desejo que eu tinha, era de ter um filho homem. Eu tive uma menina primeiro, mas o filho menino era o meu sonho de ter um filho homem. E Deus me deu esse sonho também. Bom, o que aconteceu? Aqueles advogados que queriam dinheiro, eu não tinha. Falei para Deus, o Senhor ouviu? O Senhor ouviu, porque o Senhor sabe todas as coisas. Então, eu creio que o Senhor vai me dar uma outra solução, outro caminho. Me mostra o que eu tenho que fazer, que eu vou sair daqui agora e eu vou ter que arrumar uma solução, porque se é mentira dele, ele sabe o que eu falei. Se for verdade, ele também sabe o que eu disse. E o Senhor também ouviu o que eu falei para ele. Mas eu vou fazer o que deve ser feito. Afinal, é filho e eu sou mãe. Só que se ele errou, ele vai pagar o preço. E se não, eu tenho certeza que ele vai se livrar. Andando de volta para casa, olhei para um lugar, uma faculdade. Faculdade. Pá, veio na minha mente assim, entra aí. Faculdade tem vários, né? E ali eu sabia que tinha uma faculdade de advogados. Ali dentro também, um dos cursos que tinha é a faculdade de Direito. Logo de cara, vi escrito setor, tal, li, sentei, conversei com uma moça que era a secretária. Gente, vocês não têm noção, eu falo isso e quem é de Santos deve saber o nome daquele advogado, meu Deus. Preciso lembrar. Quando eu conversei com ela, contei a história bem rápido pra ela. Ela falou, eu sou a secretária dele. E ele tem realmente um grupo aqui, a gente atende pessoas gratuitamente, mas eu não vou te dar para nenhum dos... como é que a gente chama quando a pessoa, ele é estudante, está terminando, né, que eles vão fazer estagiário. Ela falou direto com ele, com o maior advogado conhecido em toda a Baixada. Ele que dá as aulas na faculdade. Ele... Ai, meu Deus, eu preciso lembrar o nome desse homem. Foi ele que pegou o caso do meu filho. Eu só soube disso depois, claro. Só sei que passou exatamente 7 dias. No 7º dia, ela fez o que tinha que fazer. Depois, né, eu peguei os papéis, escrevi pra ela, passei, dei tudo, escrevi pra ela. Falei isso, documentos dele e tal. No 7º dia, eu estou em casa porque eu continuei trabalhando normalmente.
com um sorriso no rosto, sem tristeza, sem ficar lamuriando, sem ficar lamentando, crendo, eu cria. Voltei do trabalho, saí do meu trabalho porque era a minha rotina. Eu saía do salão de cabeleireiro, na Avenida Floriano Peixoto, descia a Avenida na Costa, ia para minha casa, que eu morava na Vila Matias. Quem é de lá conhece, quem é da Baixada sabe. E antes de eu ir para casa, eu passava na igreja, eu ia para a igreja, fazia as mesmas coisas que eu fiz todos os dias até aquele dia, sem mudar uma vírgula, um ponto. Não parei minha vida, não deixei com que essa pedrinha não, era realmente uma rocha que veio para me derrubar, para me tropeçar, bater a cabeça e falar, não, eu vou cair fora disso. Fiz tudo igual, com muito mais amor, com muito mais fé, com muito mais força, crendo no amor dele por mim e pela minha família, porque eu falei, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu cria nessa palavra que eu já tinha ouvido e já tinha sido professado, já tinha falado, porque eu já tinha orado muito pelo meu filho, muito pela minha filha, para que ele largasse as companhias que ele andava, as pessoas com que ele vivia, os amigos que ele andava. E eu recebi essa palavra quando eu estava com os meus joelhos dobrados, quando eu estava fazendo meus propósitos por ele, nesse sentido, Senhor, o Senhor fala a tua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tua casa. E eu cria. Estou em casa depois de todo o meu dia, já final de dia, quase 10h30 da noite. Escuto bater na porta, não tocar a campainha, tinha campainha. Falei, quem será essa hora? Meu filho, mãe, sou eu. Eu falei, como que ele tá aqui, sozinho? Porque eu teria que alguém buscá-lo. Deus preparou tudo. Ah, Senhor, como eu amo falar de ti, meu Pai, porque eu sei quem és tu. Eu tô lembrando isso agora, e agora as lágrimas vêm. Porque esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que eu escolhi. E esse é só um pequeno testemunho do que eu vou falando para vocês. Creia no Senhor Jesus. Sinta o amor dele por todos nós, por você. Que todas as demais coisas, procure o reino de Deus primeiro. E todas as outras coisas vos são acrescentadas, gente. Isso é um fato. É um fato, é verdade. É verdade. E como ele chegou ali? Olha bem como foi. Eu vou falar rápido também, porque nós já estamos indo para que o Instagram do Derrube a Life, que quem quiser ver depois inteiro, veja pelo Instagram também. Eles receberam lá um telefonema que era para liberar aquele garoto imediatamente. O juiz, porque o advogado que Deus colocou no meu caminho, que eu procurei, fiz o contato, eu movi, né? Eu me movi. Que por ele ser o advogado, ele é o mais famoso em Santos, o escritório dele, e hoje ele tem vários, né, estudantes que começam a estagiar com ele, que tá quase aqui o nome dele, que fazem, mas ali foi a mão de Deus, o advogado só foi um instrumento. Contato com o juiz liberou ele na hora. Por quê? Porque eu levei todo o currículo que o meu filho fazia, o que ele estava fazendo, porque ele já estava na fé, ele já estava fazendo, ele já estava agindo, ele estava no grupo com jovens, ele estava também começando a falar de Deus para as pessoas, para os amigos, tinha deixado tudo, estava, sabe, com o endereço fixo, morava comigo, tinha tudo certinho, não tinha nada, não tinha nenhuma acusação. Por quê? Por quê? Para arrancar a semente que já tinha sido plantada nele e quebrar a minha fé, porque ele queria toda uma família nas mãos dele, como antes. Então, esse é o testemunho de uma pessoa que crê, como o meu filho. Ali, ele poderia estar
morto como o desse homem. Eu poderia ter pensado nele como morto também. Mas não, eu falei, meu filho vive. Ele tá lá, mas ele tá vivo. Ele tá vivo. E quando eu fui visitar, naquele momento, quando eu soube da notícia, corri até na ponta da praia, tem uma delegacia que era lá que ele estava. Na ponta da praia, Canal 7. Ali eu falei pra ele, não perca a tua fé. Lembra de Paulo? Ainda dei uma palavra. Lembra de Paulo? Quando eles estavam, né, de Pedro? Paulo não, Pedro, quando estava lá na prisão? Louve a Deus lá dentro. Louve, filho. Lembre-se dele. Tá bom? Não vou falar muito, porque eu não tinha muito tempo a perder. Lembre de Pedro na prisão. Ore a Deus. Lembre de cada palavra que você ouviu. De todas as orações que nós fizemos juntos, eu e você também. Lembre das palavras que você também falou, você mesmo, você orou a Deus, que pediu para mudar de vida, mudar. Então, creia. Creia. Só isso. Então, tá aí meu testemunho. Testemunho de que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Bom dia, Edna! Oi, amada. Eu vou sair da live exatamente em 2 minutos. Sabe por quê? Senão o Instagram vai derrubar. Mas eu falei hoje, João. Eu estava lendo João, capítulo 4, dentro do propósito que eu tive com Deus. Eu também, amada. Gratidão por você ter entrado. Eu fiz essa live todinha. Eu e Deus. Eu e Deus, você é a primeira pessoa que está entrando, porque eu sei que aí é muito cedo, eu entrei há 56 minutos atrás. E aqui, quando terminou, eu falei, vou dar um testemunho depois, em relação ao último versículo daquele homem que perdeu, que quase, o filho dele estava quase morto. E Jesus falou, vai, o teu filho vive. E ele creu. Creu aquele homem e toda a sua família. Aí eu falei, eu vou dar um testemunho do meu filho um dia para vocês sobre isso, de você, quando você crê no Jesus, quando você tem o amor de Deus, tem essa fé nele, quando você sabe que ele pode, se você está certo diante de Deus, que você não tem brechas na sua vida, ele vai fazer o que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito. Aí eu dei o testemunho que eu falei, não, Deus tocou aqui e falou, Rosângela, é para falar agora. E eu falei. Então, seja bem-vinda, meu amor. Tenha um excepcional dia. Faça um excepcional dia. Já rolou lágrima aqui, porque quando eu lembro da emoção de lembrar que a minha fé, nada nem ninguém tira. Então, receba. Você que vai ouvir aí depois do gravado, receba, receba. Eis que ele está à tua porta e está batendo. Deus, ele quer que você receba o filho dele. Receba. Receba Jesus na sua vida. É o que eu profetizo e o que eu desejo para todos vocês. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado porque eu estou colocando pressão. Como eu coloquei já nos posts. Vamos botar pressão. Bora botar pressão nisso. O tempo ruge. 7 dias. Poderia fazer em 21, mas estou fazendo 7 lives. 7 dias, aliás, 3 lives por dia, de manhã, à tarde e à noite. Então, bem cedo aqui para mim, bem cedo aí para vocês, né? À tarde, aí eu vou trabalhar um pouco, aí à tarde vai ter outra e à noite. É assim, e vai passar a palavra de Deus. Vai chegar aqueles que precisam. Deus sabe todas as coisas. Eu creio nisso, Edna. Eu creio muito nisso. Tá bom? Fica com Deus. Tenha um dia abençoado. E pode ver depois o gravado, eu deixei já no YouTube. Você aí no YouTube, tem um testemunho na live, nesse vídeo de hoje. A Rô tem muito testemunho, eu vou ter que tirar um dia só para fazer testemunho. Vou colocar testemunhos de quem tem o amor pleno do alto, que foi alcançada por Jesus, como eu. Tá bom? Um beijo. Se sintam amados por mim muito. Eu amo sua vida, eu amo você, eu amo todos que vêm no canal do Amor Pleno do Alto e se sinto muito mais amado por ele. Que tudo isso é por ele e para ele. Porque como eu fui salva, salvei minha casa, os meus filhos, você também pode salvar a tua casa e os teus filhos. Olha o meu olhão aqui. Você também pode salvar a tua casa e os teus filhos. Tá bom? E toda a sua família. Tchau. A gente se vê. Beijo, Edna. No coração. Cadê meu coração?
Ah.